Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 9/10/2016, são 21 horas e 45 minutos, pouco tarde. Mas esta é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler no segundo livro do profeta Samuel, capítulos 13, 14 e 15. Seja muito bem-vindo. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando o teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon teu irmão e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou massa e amassou, fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora a esta, e feche a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão seu irmão lhe disse: esteve Amnon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Amnon, por ter forçado a sua irmã Tamar. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo.
O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os moços do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora o coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu, e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou ele de lá uma mulher e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei, fala-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salve-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: há injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: fala.
E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que me pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, se inclinou e agradeceu ao rei. Disse Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Gesur e trouxe a Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei. E dizer-lhe: para que vim de Gesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: de que cidade és tu?
e dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens, convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Estando ele oferecendo seus sacrifícios e a conjuração, se fortificava e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: porque irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava, as grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, convosco também vossos 2 filhos, Ahimaaz e teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e
caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando, sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei o teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, os sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. E aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por ouvir, obrigado por sua atenção. Deus abençoe, fique na paz. Faça um comentário, compartilhe este vídeo, curta aí no Facebook. Enfim, um forte abraço, sucesso, fique na paz, tchau. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!